brasileiro. O nome do projeto é TIFWeb. Ele faz parte é um projeto realizado no NICBR, que é uma empresa ligada ao Comitê Gestor. Aqui, ó, no adaptador dele acho que dá outra tomada. Aqui embaixo do NICBR existem diversos departamentos. O registro BR, que é o mais conhecido, que é onde são feitos os registros de site do Brasil. O CERT-BR é relacionado com a parte de segurança e incidentes de segurança. O CETIC-BR faz a parte de estatística. O CEPTRO-BR, que é a minha área, é a parte que desenvolve tecnicamente esse projeto, e também o escritório do W3C no Brasil. Essa apresentação vai mostrar um pouco de como foi feito o projeto, quais são os conceitos relacionados, os objetivos da pesquisa e os desafios técnicos do projeto, além dos resultados que a gente obteve na primeira metade do ano em cima da web governamental, a web brasileira mais relacionada com o governo brasileiro. Esse projeto ele é desenvolvido principalmente pelo CEPTRO-BR, com o auxílio do CETIC e do escritório do W3C. E ele tem alguns parceiros importantes. O InWeb, que é um grupo formado principalmente por professores da Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério do Planejamento e a ABEC. Então, começando com os conceitos relacionados ao projeto, o que é mais importante. O objetivo inicial desse projeto é estudar e caracterizar a web brasileira, saber seu tamanho, quantidade de páginas, quais tecnologias são mais usadas, obter progressões de uso de tecnologias e etc. E como que a gente pretende fazer isso? Com uma análise, uma coleta, que é uma coleta, baixar mesmo as páginas, acessar os sites e verificar essas diversas características. E em cima desses dados baixados, fazer diversas análises em cima disso para obter dados estatísticos e outras informações. Alguns dos objetivos específicos, então, são saber mensurar ou ter uma ideia do tamanho da web, saber a proporção e a utilização de sítios de IPv6 na web brasileira, saber a distribuição de idiomas, quais são os principais idiomas além do português, que são usados na web brasileira, saber ter uma ideia da aderência a padrões, então saber se os sítios seguem as recomendações de padrões, tanto de HTML quanto de acessibilidade, recomendados pelo W3C. Além disso, proporção de tipos de objetos, então quantidade de imagens, quantidade de objetos flash, quantidade de tipos diferentes de imagens que são utilizados, tudo isso para poder manter e saber para que
relatam que está seguindo a web brasileira. Alguns dos produtos já publicados são os resultados esses resultados que eu estou apresentando agora já foram publicados em PDF, está no site do CEP.br, eu vou passar o link depois. Uma base de divulgação desses dados e publicação das ferramentas que a gente utiliza. Esses dois últimos itens ainda não se concluíram, mas é provável que ainda no início desse ano a gente faça essas publicações. Então, começando com os desafios técnicos para fazer esse estudo, uma das principais coisas foi a definição do que é o web brasileiro, que essa não é uma definição estática, não tem como você não tem nenhum lugar que diga exatamente o que é a web brasileira. A definição que a gente usou foi que a web brasileira é a web formada por sítios do domínio.br. Além desses, nós fizemos uma extensão dessa definição para agregar também redirecionamentos de páginas que estão dentro do domínio.br e que redirecionam para outras páginas que estão em domínios externos, mas que a gente considera que essas páginas também são visualizadas quando se acessa um sítio.br. Então, para diferenciar os conceitos de domínio e página e domínio de sítio dentro do projeto, a gente pode fazer a seguinte diferenciação. A página é formada, vai ser na prática cada uma das URLs existentes, desde que ela indique uma página HTML. Um sítio toda a string que fica entre o protocolo, que é o HTTP, e a primeira barra. Então, no caso, o sítio vai ser www.fu.gov.br e um outro sítio seria blog.fu.gov.br. E o domínio de primeiro nível seria o fu.gov.br, o TLD, que é o Top Level Domain, é o gov.br, e o CCTLD é o .br. Isso é importante para a gente conseguir diferenciar e classificar os sítios, E como que é feita então essa coleta? A gente parte de uma semente inicial que é fornecida pelo registro de sites.gov.br. Então a gente parte inicialmente de todos os domínios existentes e registrados, né, dentro do registro BR, em cima que fazem parte da web governamental. A partir dessa lista inicial, a gente baixa, faz download dos conteúdos HTML, salva isso numa base local e a seguir é feita a extração de novos links para formar novas listas de páginas e conseguir continuar a coleta extensivamente.
Então essa na verdade é uma busca em largura em cima das páginas da web governamental. A partir da base local formada, a gente gera análises e relatórios. Quais são os limites de uma coleta desse tipo? Um limite básico é que você só pode encontrar páginas que são linkadas a partir da semente. Então, considerando que a semente são essas bolas em verde claro, eu só consigo encontrar as páginas que estão logo abaixo não, todas as páginas que são linkadas a partir dessa semente. Então, com isso, eu tenho a formação de ilhas. Então, são páginas que eu não consigo chegar a partir dessa semente. Então, essas bolas em azul, elas não vão fazer parte do estudo, porque eu não consigo acessar elas, eu não tenho maneiras eficientes e claras para acessar essa parte da web. Uma outra parte que eu não consigo acessar é a web profunda. A web profunda é toda a parte da web que você só consegue acessar por meio de formulários ou por meio de senhas. Essa parte o coletador não consegue também gerar senhas ou cadastros de usuários para acessar esses sítios da web. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica de como as ferramentas funcionam e intercalando com isso eu vou mostrar os resultados que cada uma dessas partes da ferramenta consegue mostrar. Nesse estudo a gente usou duas ferramentas principais. Um coletador web crawler chamado Wire, que é um software livre que foi modificado pelo NIC-BR para atender algumas exigências do projeto e foi desenvolvido inicialmente no Chile, no Centro para Estudos de Web. Também tem o link desse projeto no final. E o segundo, a segunda ferramenta foi uma ferramenta desenvolvida inteiramente no NIC pelo CEP, com plataforma Java, que faz a parte de análise mais específica do projeto, que é a geolocalização, a verificação de suporte IPv6 dos sites, a sincronização, a verificação de tempo, de sincronização com a hora legal brasileira, a aderência a padrões, a verificação de tipos de documentos, dos servidores e de tempo de resposta do servidor. Como que funciona o Wire? Ele é dividido em 4 módulos que seguem aproximadamente aquelas 4 etapas que eu expliquei sobre o funcionamento de uma coleta na web. Então ele tem o Cinder, que faz o load, o carregamento de listas de links, o Manager, que decide quais links serão baixados em cada ciclo, o Harvester, que faz o download das páginas, e o Gatherer, que faz a extração de links para o próximo ciclo. Além disso, o Wire facilita, ele possui diversas ferramentas de análise prontas, como cálculo de quantidade e tamanho de páginas por sítio e total,
ele faz a classificação de URLs, de idade das páginas, diferencia páginas estáticas e dinâmicas, calcula diferentes tipos de ranqueamento, como page rank ou site rank, que são ranqueamentos, que são algoritmos também usados por diversas ferramentas de busca, e faz a identificação de idiomas. Então, dessa parte que o AIRE conseguiu, em relação ao web governamental, a gente conseguiu baixar uma quantidade de 11 mil e praticamente 12 mil sites, com um total de páginas HTML de aproximadamente 6 milhões e um número médio de páginas HTML por sítio de 530. Então é uma quantidade bastante alta de páginas dentro de um mesmo sítio, ou de um mesmo site na web. E o que é interessante aqui uma pequena faixa dos sítios, que são os sites mais populares, eles concentram a maior parte das páginas. Então, 10% dos sites mais populares tem cerca de 1000 páginas cada um. Com base naquela diferenciação de nível de domínios, na web governamental, a gente conseguiu diferenciar fazer a diferença de sítios por estado. Então, essa diferença é basicamente feita pela análise da URL, que então, se um sítio é sp.gov.br, por exemplo, vai cair dentro da web da região sudeste. O que é interessante notar aqui é que a região sul é a que tem mais sites na web brasileira, na web governamental. Isso se dá porque o estado do Paraná possui ferramenta de geração de sites automáticos para cada escola. Então, cada escola cadastrada lá possui um sítio no site. Então, eles conseguiram fazer de forma rápida, eles conseguiram ter um número exorbitante de sites e um número não tão grande comparando com o tamanho. Esses sites são pequenos, porque cada escola não oferece muito conteúdo, mas quantidade de sites, esse valor é bastante grande e supera inclusive a região sudeste. Então, só para explicar, adiantando um pouco da outra ferramenta, como é feita essa separação. Então, caso a ferramenta encontre um sítio de estado, ele vai fazer essa diferenciação do domínio com a string, considerando um nível a mais de domínio. Então, no caso, ele considera a prefeitura como domínio e todo sp.gov.br é considerado para agrupar esses domínios dentro dos estados. E aí tem a quantidade de estados e de sites por estado mesmo e por quantidade de bytes, também por estado. E aí você vê que o gov.br unicamente é o que tem a maior quantidade de sites e logo depois
tenha o Paraná, com uma quantidade muito grande de sites, mesmo, mas com uma quantidade pequena de conteúdo. Também com relação ao Wine, ele faz a verificação de idioma nas páginas. Ele faz isso por verificação de palavras-chave. Então, ele pega os textos de cada página e verifica quais são as palavras, ele verifica a quantidade de palavras-chave de cada idioma e verifica, faz a diferenciação para cada um dos idiomas. Ele analisa, faz análise de 4 idiomas: português, inglês, espanhol e francês. E dentro das páginas válidas, 97% são em português. Com relação às outras páginas, aos 3% restantes, esses 3%, então, 86% são em inglês, que é quando tem um segundo idioma, a maior parte das páginas vai ter isso. Depois vem o espanhol e, por último, o francês. Agora o Pedro vai falar um pouco do análise internet, que é a segunda ferramenta, a ferramenta de análise dos dados computados. Bom dia a todos. O análise da internet, a ferramenta para auxiliar nessa análise desse centro da internet, que a gente desenvolveu dentro do link. Qual que é a ideia dela? O Wine ele vai ser capaz de coletar todas as páginas, ele sai uma gama muito grande de informações, mas tem muitas coisas que a gente queria mais especificamente verificar. Por exemplo, o Wine não estava integrado com o banco de dados, então todas as informações do Wine no banco de dados são jogadas pela análise da internet. As páginas elas têm que ser validadas também quanto à aceitação do HTML e da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, principalmente. As páginas também a gente tem que verificar se os sítios, os servidores em cima deles, onde que eles estão, se eles estão aceitando o IPv6, se eles estão, em qual domínio eles se encontram. São peças bastante importantes para a gente ter uma ideia do que onde o site se encontra e qual a qualidade do acesso a ele. A gente também faz alguns testes dos links encontrados para ter uma ideia. A partir das páginas do GovBR, quantas páginas não GovBR a gente consegue acessar. E também faz uma parte de download de aplicativos adicionais, para você ter uma ideia melhor do tamanho total de tudo que está incluído na web. Em primeiro lugar, tem a validação de páginas. Ela é feita com base em 2 ferramentas, que a gente vai dar uma demonstrada depois como elas funcionam. A primeira delas é o validador de HTML do W3C. O W3C, que é o World Wide Web Consortium, ele fornece esse validador que ele vai verificar quanto a página se encaixa dentro dos padrões de HTML. Ele vai identificar a codificação da página e ele vai retornar uma lista de erros, principalmente voltada para os desenvolvedores do site, indicando quais são os erros e o que deveria ser corrigido neles. É uma ferramenta muito útil para desenvolvedores e portanto, assim, a gente considera que é muito importante que as páginas se adequem a esses padrões para que você possa ver ela em qualquer browser, em qualquer motor, desde que o browser implemente um padrão como deveria ser. É claro que os navegadores modernos eles conseguem acessar páginas bastante fora do padrão, mas isso pode não ser verdade no navegador de celular, no navegador do iPad, por exemplo. E a gente também tem os padrões de acessibilidade. Eu não sei quantos de vocês assim, já tiveram contato com cegos, principalmente que tentam acessar páginas, mas é uma experiência muito diferente para elas do que para outras pessoas. A página da internet ela se torna uma coisa muito mais linear,
que o acesso ele acaba sendo feito sequencialmente. Portanto, muito do que a gente considera como acessível a gente é muito inacessível para uma pessoa com deficiência visual. O acesso às informações, como ele é linear, a procura pode ser diferente e o que é lido para o usuário também é bastante diferente. Além disso, o deficiente visual não vai conseguir ver a imagem. Então você vai ter que indicar para ele o que aquela imagem é. E garantir que a informação que está construída naquela imagem não é algo que seja essencial para essa página. A gente fez toda essa validação, ela foi feita numa arquitetura distribuída, em vários servidores diferentes, rodando essa ferramenta de validação, em cima das páginas quais a gente tinha baixado. Isso ajuda a aumentar a velocidade de processamento, porque é um processamento bastante pesado, necessário para validar o HTML e a usuário, principalmente considerando o volume de páginas que a gente tinha que validar. E também considerando que essa pesquisa, embora ela seja do GovBR, ela vai ser, a ideia é também expandir ela no resto do BR. Além disso, que eu estava falando já da lei dos padrões HTML, é importante também você pensar que, do ponto de vista do desenvolvedor ou de quem é dono do site, uma página com padrões mais bem fechados vai ter um ganho no desempenho, ou seja, os usuários vão ficar muito mais contentes, elas vão ter uma economia de banda, porque você não vai ter código inútil no meio da página, que o usuário só vai ter que baixar por um motivo, ele vai ser mais simples, fácil de atualizar, e também melhora o tanto da visibilidade do ferramenta de busca. Esse é um exemplo da situação da validação do padrão HTML. Uma parte das páginas não pôde ser validada, porque ela tinha, em geral, a descrição da URL estava com uma informação estranha, ou ela tem elementos que o validador do WTC não reconheciam, e 5%, 91% não validam, e 5% apenas tem essa validação. Esse é um cenário que não é só do GovBR também, então mas que deveria ser mudado e os desenvolvedores do site deveriam trabalhar nesse sentido. Quanto ao padrão de acessibilidade, o governo brasileiro possui um padrão de acessibilidade global chamado EMAG, que lista uma série de regras necessárias para que uma página seja acessível por todos. Ele tem como referência um outro documento do W3C chamado WCAG, mas ele adapta isso tanto para a realidade da web brasileira. A ferramenta utilizada é esse ASUS, ele foi desenvolvido pela SLTI no Ministério do Planejamento, junto com outras organizações no Twitter, para na tag da Campustária oficial. Não perco toda a madrugada das quadras entre 4 e 5 horas, campus pornopários. Web governamental, novamente não é governamental, mas praticamente nenhuma página é acessível, o que causa dificuldade para os deficientes visuais poderem acessar o conteúdo, incluindo páginas que teriam informações muito importantes, como Receita Federal, imposto de renda, que todos deveriam poder ter o acesso. Em seguida a gente tem testes sobre sítios e servidores. Tem uma série de testes que é para expandir. O primeiro deles é o teste de resposta. Deixa eu fazer só uma demonstração de como funciona o ASUS do W3C para vocês terem uma ideia melhor. Então, essa ferramenta do ASUS, ela pode ser baixada, depois a gente vai passar o link para onde ela pode ser baixada. É uma ferramenta muito legal, ela tem muitos recursos. Ela permite você validar tanto a página em diversos níveis, página, arquivo, site. Ele faz isso através de um crawler interno, ele valida tanto o EMAG quanto o WCAG. E esses níveis de prioridades, eles são definidos no documento do EMAG como
desde coisas muito fundamentais até coisas um pouco mais marginais, mas também são bastante importantes. Vou dar um exemplo aqui de validar a página do LinkBR. Uma ferramenta muito boa, mas ele tem ainda alguns problemas a serem resolvidos. Então, o que deveria aparecer agora era uma lista dos erros que a página continha, ou no caso da página ter validado, o ok dizendo que ela foi validada. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque a gente só testou essa ferramenta do Linux. Então, talvez tenha alguns problemas adicionais. Ele também simula, tem um leitor de tela incluso, e um simulador de baixa visão, para você ter uma ideia melhor de como o deficiente visual vai estar vendo a sua página. Ele também consegue simular a página para daltônicos e uma página escura que você só consegue fazer a navegação como o deficiente visual faria. Deixa eu fechar aqui. E esse aqui é o validador de W3C, validador de HTML do W3C. Ele não valida só HTML, ele valida XML, XHTML. É uma ferramenta extremamente completa. Ela é mais confiável do que o Asus também. E aí ele vai indicar qual que é o tipo de documento da página, o endereço, a encodificação. E vai indicar se ela passou com sucesso ou não. No caso de ser uma página que não valida, aí a gente identifica erros. E ele vai indicar onde que o que você deveria estar corrigindo para evitar essa situação. É interessante para desenvolvedores do site que procurem fazer isso, porque você nunca sabe exatamente onde o seu usuário vai estar, que tipo de dispositivo ele vai estar usando. Agora em seguida, falar um pouco do teste de resposta. Ele é bastante simples, a gente pega a lista dos sites que foram analisados e faz uma requisição de hash. Por que uma requisição de hash? Porque economiza a banda e vai acelerar o teste, e disso a gente obtém algumas informações a partir do cabeçalho HTML, como tempo de resposta, tipo do servidor, a diferença, o erro do relógio deles, de HTML. Esse erro não é muito preciso, a gente consegue uma precisão de mais ou menos 1-2 segundos, mas ele dá uma ideia muito legal do quão errado está o relógio e também qual é o resultado da página. Essa é uma visão das tecnologias utilizadas nos servidores. O Apache é o principal, a gente vê uma participação forte também do IIS da Microsoft. O Zope é um caso curioso porque ele não é utilizado em praticamente nenhum lugar, exceto no GovBR. E uma coisa bastante curiosa que a gente identificou durante essa pesquisa do tipo de servidores é que muita gente realmente oculta o tipo de servidor, que é considerado por alguns uma boa prática de segurança. E muitas pessoas assim colocam inclusive piadinhas no nome do servidor que eles estão usando.
Um deles, por exemplo, era um SQL injection, tentando dar um do not table em quem estivesse verificando o servidor da pessoa. Ou coisas como a resposta 42, várias frases de filmes famosos, assim. Então, uma divisão pelas regiões. Dá para perceber que o IS ele é mais presente na região, em todas as regiões, mas na região sul, provavelmente por questão daquele site do Paraná, das escolas, todo feito em cima do Apache. O tempo de resposta do site, isso é um dado bastante interessante. Aqui a gente tem o tempo de resposta do site que se encontra no Brasil. A gente vê que ele é bastante baixo. 75% do site responde abaixo de 200 milissegundos, que é um tempo de resposta excelente, que é muito difícil de você notar. E essa aqui é uma visão do tempo de resposta dos servidores que estão no exterior. Como você vê, 50% são mais de 200 milissegundos, e esse tempo tende a crescer bastante para chegar a 1 segundo. Isso mostra que, assim, a gente sabe que muitas vezes é mais barato você hospedar um site no exterior, mas é muito importante do ponto de vista do usuário que o site esteja no Brasil, para a gente poder ter um acesso melhor e aumentar a qualidade do acesso das pessoas de forma geral. E aqui tem o IPv6. O IPv6 é a nova geração do protocolo de internet. Ele é muito importante, já que a versão usada atualmente, o IPv4, ele está se esgotando. Na verdade, se não fossem algumas gambiarras, ele já deveria ter se esgotado. E as previsões indicam que ele vai se esgotar nesse semestre mesmo, de 2011, e possivelmente a alocação de endereços mais geral já esgote nesse mês ou no próximo. É muito importante que todo mundo que trabalha com isso esteja consciente dessa troca. No lugar vai fazer a palestra sobre IPv6, que é dada em outras pessoas, mas quem quiser mais informações, dá uma olhada no site da NIC, no www.ipv6.br, e configurem seus computadores com IPv6 e insistam com seus provedores, porque isso é muito importante e talvez não esteja sendo tão divulgado quanto a importância que isso tem. Então, o IPv6 é necessário para garantir o crescimento, a inclusão digital, a internet das coisas, e celulares gastam IPs, novos dispositivos gastam IPs, e se a gente não tiver isso funcionando nos níveis superiores, a gente não vai conseguir ter essa difusão e a gente pode ter problemas significativos no crescimento da internet nos próximos anos. O que a gente faz? A gente vai testar se os sítios e servidores respondem IPv6. Em primeiro lugar, não dá para testar só se o domínio possui IPv6. Muitas empresas fazem variações em cima do domínio, como domínios de testes, como ipv6.google.br, www.v6.facebook.com, www.6.microsoft, se eu não me engano. Isso é importante para a gente ter uma ideia de quem está preocupado em fazer o IPv6. Isso dá para dar uma adendo que o Google, em especial, como ele tem muitos sites, ele acaba impactando um tanto nessas estatísticas. E outra coisa que a gente tem que fazer é verificar se o name server dele responde a IPv6. Muitos sites respondem a IPv6, mas você não consegue acessar o DNS por trás, onde você vai obter esse endereço via IPv6. E para todos os sites que a gente arranjou um endereço, a gente vai fazer um ping 6 e um get, para ter uma ideia se, além do endereço, o site responde ao IPv6 de verdade. No documento a gente fala, no documento de referência do EPING, que são normas dos sites governamentais, você indica que os órgãos da administração pública federal deverão se interconectar utilizando o IPv4 e planejar a migração para o IPv6. Novas contratações e atualizações de redes devem prever suporte a existência dos protocolos IPv4 e IPv6 a produtos que suportem ambos os protocolos. Mas em tudo realizado, nenhum sítio GovBR estava disponível via IPv6. E é importante notar também que a gente, no NICBR, a gente tem o IPv6 implantado e tem uma estrutura boa nesse sentido. Então,
é muito significativo esse resultado e mostra uma situação um tanto preocupante no futuro. Em seguida, a gente tem a sincronização com a Roda Legal Brasileira. A Roda Legal Brasileira é o padrão mundial UTC, ela é recomendada pelo CGIBR, e é importante para quê? Para a segurança, para o funcionamento correto das aplicações. Por exemplo, se sua rede sofreu um ataque, você vai querer ver os logs de quando esse ataque aconteceu. Se você teve uma queda de energia, você tem que saber qual foi o último momento que isso aconteceu, para você poder informar outra pessoa quando que a situação ocorreu e facilitar backup e trocas de informações. O NTP é um protocolo que serve para fazer essa sincronização, ele é extremamente fácil de se configurar, ele praticamente não consome banda, mas ele é muito pouco conhecido. Eles são oferecidos, os servidores de tempo no Brasil são oferecidos pelo NICBR em conjunto com o Observatório Nacional. A gente fez duas comparações, uma com o NTP e outra com o HTTP. O HTTP ele é muito mais fácil de você fazer o teste, porque praticamente todo mundo responde com o tempo do relógio, mas ele depende muito da qualidade da rede, do lançamento do servidor, do tempo de resposta. Então a gente consegue uma precisão na faixa de 1 a 2 segundos. Vai depender muito do site, do tempo de resposta dele. O protocolo NTP ele chega a uma precisão de microsegundos, mas nem todo mundo está rodando NTP, e mesmo quem está rodando NTP não permite essa consulta de forma aberta. A gente aí tem uma visão da sincronização com a Roda Legal Brasileira. 52% dos sites estão sincronizados dentro da nossa faixa de erro. Isso é bom, é muito positivo, mas a gente tem sites que tem esse erro de até 1 minuto, que em geral indica que a pessoa acertou o relógio manualmente. De 1 minuto até 10 minutos indica provavelmente que a pessoa ajustou o relógio até com o relógio errado. Depois você tem sites com erros de até 30 minutos, até 1 hora, até 2 horas. A gente tem uma faixa pequena de sites com mais de 2 horas, mas a gente chegou a achar sites com relógio errado em anos. 8, 10 anos de erro do relógio. Isso é... Então, um erro pequeno é aceitável, mas isso é algo que precisa ser evitado por todo mundo que está trabalhando com essa parte dos servidores. E em seguida a gente tem a localização geográfica dos servidores da web. A gente usa uma base de IP chamada GeoIP, de uma empresa chamada MaxMind. Eles têm uma versão paga e tem uma versão gratuita. E eles dão uma exatidão de mais ou menos 95%, o que é suficiente para o estudo. E é isso que eu falei, os servidores do Brasil eles são mais baratos, a gente tem noção disso, muito por questões de como funciona a rede no Brasil. Acho que todo mundo aqui, acho que ninguém aqui está muito satisfeito com o serviço de internet que a gente tem. Mas eles somente dão acesso, usa canais de comunicação internacionais de alto custo e aumentam os custos de acesso no Brasil. Então, os servidores que hospedam sítios destinados a internautas no Brasil deveriam estar hospedados no Brasil, ainda mais com o do sistema do governo. Isso eu falei, a API que a gente está utilizando, e essa é uma visão de como estão os servidores da web governamental. 93% estão localizados no Brasil, isso é muito bom. E esses 6% talvez sejam coisas de redirecionamento. É importante esse quadro, ele mostra que, pelo menos do lado do GovBR, as pessoas estão hospedando as coisas aqui. A gente não tem esses dados, mas os estudos preliminares a gente sabe que o resto do ponto BR ele não está hospedado tanto no Brasil quanto isso. Ele tem a situação é bem diferente. Mas isso é bom, isso é bastante positivo. E agora o Heitor vai falar um pouco do que são os objetivos do Centro Web a partir de agora. No começo de 2011, então, a gente pretende estudar outros domínios, né? Começar pelo .com.br, que é uma dimensão muito maior do que a web governamental, domínios de profissionais liberais, domínios de sites educacionais, como o EduBR, ou sites de faculdades, para ter um conhecimento das diferenças desses outros domínios,
relação dentro da web brasileira. E essas ferramentas também começaram a ser usadas, essas duas ferramentas começaram a ser usadas para novos projetos. Um analisador de sites populares, ele pega uma lista gerada pelo Alexa, aberta, dos sites mais populares do mundo, dos 1 milhão de sites mais populares, e faz diversas dessas análises. E um outro que é uma ferramenta para desenvolvedor de monitoramento dos sites. Então, será feito o cadastro de sites, e aí mensalmente ou semanalmente a gente vai rodar essas ferramentas para informar os desenvolvedores como está a qualidade dos seus sites. Essas duas ferramentas, esses dois nossos projetos também já estão em fase de prévia de lançamento. Então, provavelmente serão publicados no começo de 2020. Então era isso. Gostaria de agradecer a presença. Contato do projeto, acho que não está aparecendo ali direito. Ah, tá, saí. O e-mail principal do projeto é o web@septor.br, e aqui estão os nossos e-mails dentro da empresa. Então, é leitor@nick.br, o Pedro é bradec@nick.br. E aí alguns links de sites. O site do projeto tem algumas informações, tem a publicação dos dados do GovBR, o site do W3C, o site do AI. Só um adendo, assim, a gente falou que a gente vai trazer essas novas ferramentas. No sábado a gente vai ter uma palestra falando exatamente sobre essa ferramenta para desenvolvedores, para verificação do novo site. E ele, quando vai ser? Vai ser 10 da manhã do sábado, então quem estiver interessado, dá uma passada aqui, ou acompanhe o site da NIC, que a gente vai estar divulgando, acompanhe o www.nick.br, que a gente vai estar divulgando um pouco melhor, começando a divulgar isso. Pessoal, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Chamou atenção aqui 5% só de aderência da W3C, né? Vocês têm alguma ideia, assim, por que esse número é tão baixo? Você acha que isso tem a ver com ferramentas automáticas que geram HTML inválido? Você acha que isso pode ser webmasters que nunca ouviram falar na vida de W3C? Tem uns detalhes importantes naquela questão do HTML. A gente sabe que muitas páginas usam JavaScript, Ajax, jQuery, que são coisas que na hora que você vai estar vendo no seu browser, o HTML vai estar diferente do que ele está validando. Nenhuma das ferramentas que a gente interpreta JavaScript. É algo assim, mais complexo do que está dentro do escopo do projeto, talvez no máximo uma coisa muito futura. Mas isso impacta bastante no quanto as páginas estão
estão válidas. Aquelas páginas a gente tem a certeza que vão rodar em praticamente qualquer dispositivo que a gente tem. Muitas a mais acabam rodando em outras coisas, mas é importante também pensar o seguinte: muita gente vai desenvolver um site e acaba testando ele só no seu navegador favorito. Por exemplo, se a pessoa desenvolve um site utilizando o Internet Explorer 6, a gente sabe que o site não vai validar, ou se a pessoa utiliza o Firefox, você pode estar utilizando uma coisa que só é válida no Firefox. E muitas vezes a gente tem que utilizar atalhos para que o seu site funcione no Firefox, no Chrome, no Internet Explorer, porque nem todos estão totalmente padronizados. Mesmo assim, tem muita coisa que pode ser feita, mas a situação é bem aquela. O HTML que é utilizado em muitas páginas é inválido, nem que seja em algum detalhe ou alguma coisa, muitas vezes por falta de conhecimento ou por algum erro em ferramenta de geração automática também. Outra coisa que impacta nisso é que a quantidade de erros não foi contabilizada. Então qualquer erro, mesmo que pouco significativo, vai contar com uma página inválida. Então isso também ajuda a aumentar bastante a quantidade de páginas que não validaram. Muito bom. O CGI tem alguma ligação com o governo, alguma coisa assim ou não? É o seguinte, o CGI, que é o Comitê de Gestor da Internet, ele é uma organização que reúne sociedade civil, governo e empresas da área de internet. Ele é composto, acho que, por 18 pessoas. O CGI então é um conselho formado por 21 cadeiras, sendo que 9 são do governo, então o Ministério do Planejamento, o Ministério da Cultura, tem uma cadeira que é da RNP, que é da sociedade, na parte de instituições de educação, e a sociedade civil, que é formada principalmente por provedores. E esse estudo que vocês fizeram foi basicamente voltado para os sites governamentais, né? Esse estudo inicial, sim. Existe alguma preocupação do governo em pegar esses dados, reformular os sites? Porque acho que todo mundo aqui já teve que usar algum site do governo alguma vez e eles são péssimos. A questão de acessibilidade, acredito que assim, tem pouquíssima preocupação de usabilidade, é horrível a usabilidade, tem uma resposta tudo muito ruim. Então eu queria saber se tinha alguma ligação com o governo justamente por isso, assim, se esse estudo vai ser passado, se existe uma preocupação do governo, porque eu acredito que assim, esses sites do governo servem para facilitar a vida das pessoas, para elas não precisarem se deslocar, só que não adianta muita coisa essas pessoas, justamente já tem um tipo de deficiência, poderem ter esse serviço mais fácil, só que pela internet elas não conseguem fazer o que precisa fazer. Então não adianta ter um site sendo que as pessoas que sejam as mais beneficiadas não conseguem usar também. Eu queria saber se vocês passam esses dados do governo. Não, sim. Na verdade, essa foi uma das principais demandas do governo. Vários dos itens que a gente analisa foi pedido deles mesmo. O Oasis é uma ferramenta do governo. E aí a gente passou isso, todos esses dados, toda essa falha, a gente já passou para o comitê gestor e eles propuseram a verificar isso e melhorar. Agora a gente só vai ver o resultado de verdade passando e fazendo estudo novamente. Esses dados, na verdade, são do início de 2010 a 2009. E a publicação foi feita para o governo mesmo, internamente, nem sei se comitê na metade do ano.
Mais uma pergunta, pessoal? Agradecer então aos nossos palestrantes.
Hã? Ô, Fera, de quem que é aqui? É nosso, mano. Pega aí. Vai, vai. Você filma as palestras, você tá de boa. Ah, mano, eu fico aí de boa. Só chupinhando o povo aí. Enquanto o cara aqui trabalhando, o vagabundo aqui, ó. Pertinho. Cara, pior que semana que vem tá aí. Tô fudido. Tá de férias? Tirei uma semana de férias. Mas, mano, eu tirei uma semana de férias do meu trampo mesmo. É um call center lá, 200 máquinas que eu fui. Mas aí tem os clientes por fora, puxa. Cara, quando você começa a baixar a parada, como você faz pra cancelar? Cara, nem sei. Nem tentou? Nem Esse aqui é o... é o DC mais baixo. É, mas eu tô em dia interno. Tô chupinhando de outros caras. Tenta, clica com o botão direito, não dá não? Pô, puto. Não tem a opção de cancelar ali. Estranho. Não, tem que Pô, eu vou chegar numa outra lá, velho. Até depois então. Aonde? Vou no palco principal ali. Vai ter do quê? Os caras falam sobre a estrutura